Bom, e vou trazer agora informações ainda do norte do estado, dessa vez falando em eleições pelo Piauí, fim de semana de carreata em Pedro II. Candidata à prefeitura de Pedro II pelo Partido dos Trabalhadores, Neuma Café, realizou uma caminhada lá na cidade de Pedro II, lá na capital, lá no norte do estado. Pedro II, que fica na terra da Opala, olha só. Aí são as imagens dos apoiadores durante o evento que aconteceu lá em Pedro II, no norte do estado. E Neuma Café, candidata a prefeita da cidade pelo PT, falou com a nossa equipe a respeito da movimentação intensa no município. O que me alimenta, o que me dá força para continuar lutando por Pedro II, superando todas as barreiras que é colocada, todas as pedras que são colocadas no meu caminho, é esse acarinho, é esse reconhecimento. Se fortalece cada vez mais, né, não só em termos de peso pelos representantes a nível estadual e nacional, mas pelo apoio popular. A candidata à reeleição Betinha Brandão, do MDB, também cumpriu a agenda no fim de semana com uma carreata pelas ruas de Pedro II. Está aí a população que participou, os militantes, né, que participaram, os apoiadores de Betinha Brandão, também fazendo esse ato, né, bandeiraços com as cores do partido, o partido lá que é o MDB, partido de Betinha Brandão, que conversou também com Ney Silva, da Cidade Verde, em Pedro II, sobre a agenda do final de semana. A primeira infância, que é a fase mais importante de um ser humano. Que se a gente cuidar da primeira infância, a criança não tem como dar errado. E é aqui que nós queremos fazer, cumprir. Isto, como eu disse, isso não é promessa, isso é compromisso. Graças a Deus, o povo de Pedro II tem recebido bem a nossa administração, compreendido os nossos propósitos. De Pedro II, Sávia tem duas mulheres na disputa e a Betinha Brandão buscando a reeleição, disputando contra Neuma Café, que já foi prefeita da cidade de Pedro II, Sávia. É peculiar, primeiro por ter duas mulheres disputando realmente uma eleição muito competitiva, né? A gente sabe que na maior parte dos municípios já tem esse recorte de gênero, a maior parte dos candidatos são homens, são primas, tem uma rivalidade histórica, são dois grupos políticos realmente com peso. Neuma Café tinha uma condenação no TRF1, saiu uma decisão na semana passada do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal que liberou a candidatura dela. Esse era um ponto importante porque pairava essa dúvida, era uma candidatura que estaria ali sub júdice, agora está liberada, então é realmente uma disputa muito acirrada que tem reflexões também, acho que tem um aspecto estadualizado, a gente fala muito da eleição de Teresina, claro, é a capital, Parnaíba, segunda maior cidade, litoral, cidade importante, Picos, Floriano, Piripiri, mas a gente sabe que o Pedro II também traz aspectos estadualizados por conta também da influência de senadores, deputados estaduais, federais, vários grupos que realmente disputam poder nessa região há muito tempo. Um bom ponto trazido aí pela Sávia. De fato, a cidade de Pedro II revelou grandes lideranças políticas ao longo do tempo. E Lívia, são duas mulheres, duas de partidos da base de sustentação do governo, MDB e Partido dos Trabalhadores. E que é apoiado, né, no caso, um lado, a Brandão, a Betinha Brandão, que é esposa do deputado estadual Wilson Brandão, ele é da oposição, mas ele se alinhou com a base no município para poder fazer essa coalização da candidatura dela. Tanto é que quando ele anunciou que não iria se reeleger como deputado estadual, que encerraria ali o seu caminho político sem deixar sucessores, que é um pouco até difícil aqui no estado do Piauí, ele não tem nenhum sucessor político da família dele para buscar essa eleição na Assembleia, na Câmara Federal. Ele falou que uma das prioridades era reeleger a esposa dele para poder deixar a marca ali de toda a família, inclusive ele tanto da Betinha quanto a dele no município. E para isso ele se alinhou ali com alguns deputados estaduais que são da base do governador Rafael Fonteles para poder viabilizar isso. Então, sim, é um dos municípios em que há essa divisão e que há uma dificuldade do próprio governador em fazer ali um contraponto, de formalizar um apoio para poder bater o martelo em qual das duas ele está apoiando. Lívia, com destaque para o deputado Severo Eulálio. Você disse bem, lembrou bem essa aliança feita. Wilson Brandão, que é do Progressistas, não será candidato à reeleição e passou aí seus
principais colégios ou bases, aliados, grupos políticos que historicamente o acompanharam aí durante vários mandatos. Foi eleita a primeira vez em 94, para você ter uma ideia, Joelson. Então, o Wilson Brandão, ele passou todo esse apoio, toda essa estrutura que ele tinha para o deputado Severo Eulálio, que é o do MDB, apesar de ser jovem, mas da família Eulálio, que tem um histórico lá no MDB, filho do ex-deputado Kleber Eulálio. Então, ele entrou inclusive no MDB, partido de Severo Eulálio, lá no município de Pedro II. Então, eu conversei recentemente com o deputado Wilson Brandão, ele disse, olha, essa é a eleição mais importante para mim, já que ele não vai mais disputar a eleição, é a eleição de prefeito lá da prefeita, que vai eleger a futura prefeita lá da cidade de Pedro II, já que são duas candidatas. Então, uma prefeita será eleita. Sabemos que é uma candidata, né, Elivaldo? Muito bem, Elivaldo Barbosa, Lívia e Sábia.